Então, irmãos, convido vocês a fecharem os olhos, para a gente fazer um silêncio interior. A gente fica numa postura ereta, com a coluna ereta, cabeça ereta, o corpo firme, mas relaxado. A gente relaxa os músculos do corpo, todo o corpo. E agora a gente muda a nossa consciência, o foco da nossa consciência para a respiração. A cada expiração, a gente coloca para fora algo que não fez bem a gente desse dia, de hoje. Algum conflito, alguma discussão, desentendimento, alguma dúvida. Alguma angústia, ansiedade, estresse. E a cada inspiração, a gente sente mais paz e equilíbrio interior. Eu os convido agora para mudar o foco da consciência para um ponto entre as sobrancelhas. A gente visualiza uma chama dourada. E com foco nesse ponto, a gente entoa o mantra Om 3 vezes. Em seguida eu vou fazer o Shanti Path. A gente toma uma respiração profunda para o Om. 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 Om Sahana Bhavatu Sahanu Bhunatu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinam Vaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Quem quiser pode esfregar as mãos antes de abrir os olhos. Colocar sobre os olhos a mão aquecida. E aos poucos, no nosso tempo, a gente vai tirando, afastando as mãos e olhando para a palma das mãos. E no gesto universal de agradecimento, gratidão, a gente coloca as mãos, as duas palmas da mão unidas em frente ao peito. Namastê. Boa noite, irmãos. Então, hoje nós vamos para o capítulo 24. Por enquanto só tem a Luciana aqui, né, Lu? Bom, a gente vai fazer, é bom que a gente faz hoje a gente faz uma, deixa eu colocar eu e você aqui do lado para aparecer nós duas aqui. É bom que hoje a gente pode fazer esse trabalho de uma forma ainda diferente, né, Lu? A gente pode fazer, eu vou lendo, você pode ler junto comigo também, tá? Você pode ler alguma parte. Eu fiz, como da outra vez, eu coloquei no Kindle, né, e negritei algumas partes, negritei não, marquei, né? Deixa eu ir para o início aqui do capítulo. Opa, acho que eu passei.
Bom, então o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 24, as 8 subdivisões da técnica yógica, ou da yoga, ou do yoga, depende aí da edição do livro, né? O meu já não está escrito dessa forma, já tem um nome diferente, que no meu está escrito as 8 subdivisões da técnica da yoga. Que eu acho que na última edição já está as 8 subdivisões da técnica do yoga. Bom, então, irmãos, semana passada o capítulo foi preparação para o yoga, e agora, então, a gente vai falar sobre as 8 subdivisões. Então, Lu, como só tá eu e você aqui, então você fica bem tranquila, tá? Para parar, pedir para parar hoje é bom, que vai ficar uma coisa mais intimista, tá? Um bate-papo. Então, me pede para parar a hora que você quiser, tá? E pode deixar o seu microfone desmutado, né? Pode deixar ele para você ir falando comigo aqui, não tem problema não, tá? Bom, então, como da outra vez, eu vou falar, tá, isso, eu estou projetando na tela, né, o livro Autocultura Luz do Ocultismo, e eu marquei em amarelo partes importantes, partes em rosa, são assim, para não esquecer que são muito importantes. Bom, então vou começar a leitura. O sistema da yoga, estudado nos Yoga Sutras de Patanjali, é chamado Ashtanga, que significa com 8 membros, porque Anga quer dizer membro, a outra parte, né? Então, Anga significa membro e Asta significa 8, tá? Então, é importante a gente saber, ele coloca aqui, ó, que o número de subdivisões, bem como a natureza das partes constituintes, difere nos vários sistemas do yoga. Por que ele fala isso aqui? Porque a gente aqui vai tratar do Ashtanga Yoga, e os Yoga Sutras, que são estudados no Yoga Sutra de Patanjali, tá? Também a gente fala de Raja Yoga. Por que ele fala isso aqui? Porque esse é um sistema de yoga. Então, a gente vai estudar esse sistema de yoga que chama Ashtanga Yoga, ou também Raja Yoga, e que ele está descrito nesse Yoga Sutras de Patanjali, tá? Que são 4 livros. Ok? Deu para entender? Tá? Sim. Então, ele faz esse destaque aqui, né? Tá. Então, as 8 subdivisões da técnica iógica estão enumeradas no capítulo 2, no Sutra 29, como se segue: Yama, Niyamasama, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, aí eu não consigo mais falar, Samadayo, não consigo falar. Bom, isso é sânscrito, né? Mas esses primeiros aqui a gente consegue porque a gente estuda isso no Raja Yoga, né? Então, Yama, ele coloca como autodomínio, esse é a tradução que o Time está dando. Niyama são as regras estritas para a autodisciplina. Asana, posição. Pranayama, regularização e controle da respiração. Pratyahara, abstração. Dharana, concentração. Dhyana, contemplação. E Samadhi, transe. Então, o significado desse sutra, que é o Sutra 29 do capítulo 2, que é esse que está aqui,
A tradução que o Time me deu é autodomínio, regras estritas para autodisciplina, posição, regularização e controle da respiração, abstração, concentração, contemplação e transe são as 8 subdivisões da técnica iógica. Aí alguém pode estar perguntando assim, nossa, mas eu tenho que seguir exatamente como o Patanjali coloca aqui, essa ordem ela tem que ser seguida? Yama, Niyama, Pranayama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. A gente tem que seguir isso para a gente ter um sucesso, uma realização nesse caminho do yoga? Então, ele vai responder aqui, ó. Eu vou pular um pouquinho do texto para que já ir aqui para baixo para responder antes. Para alguém que não tencione passar a prática sistemática do yoga superior, é possível praticar qualquer das técnicas independentemente, ainda que verifique ser isto difícil. Ele logo compreenderá que tem de estender a área de seu esforço e atender a outras práticas correlatas. Mas ele fala aqui que pode, tá? Mas que então o ideal é seguir esse passo a passo. Então, é isso que ele vai falar aqui. Ele vai falar hoje desses 8 passos, tá? Então, a pergunta é se estas técnicas devem ser consideradas como estágios progressivos na prática da yoga, ou como técnicas independentes que podem ser levadas a efeitos separadamente. Da própria natureza das práticas, é evidente que há uma certa relação sequencial entre elas. Por exemplo, concentração, dharana, contemplação, dhyana e transe, samadhi, devem ser praticados nessa ordem, pois são 3 estágios progressivos no mesmo processo. De maneira semelhante, autodomínio, yama, regras estritas para autodisciplina, niyama, posição, asana, regularização e controle da respiração, pranayama, e a abstração pratyahara devem também vir nessa mesma ordem, pois a prática com sucesso dessas técnicas depende do domínio, pelo menos parcial, das técnicas que antecedem. E aí, Lu, eu vou te perguntar, você já tinha visto alguma vez sobre isso? Então, dos livros que a gente leu, e eu sempre assisto algumas palestras do Billy Bill, e ele fala sobre essas técnicas, mas como eu faço yoga sozinha em casa, e não com frequência, sabe? Tem semana que eu faço umas 3 vezes, tem semana que eu não consigo praticar, não consegui colocar isso em ordem ainda. Eu percebo que quando eu sigo uma sequência... Mas você já tinha visto esses nomes, assim, Sim. esses nomes Yama, Niyama? Sim. Eu vou abrir aqui um outro documento para que a gente vai... esse documento aqui é da minha... Eu tenho uma aula. Você consegue ver? Sim. Eu tenho outro nome para a gente não ter... Rims. Ai, esqueço o nome. Vê se você está vendo... Vê se você está vendo aqui Ashtanga Yoga. O que você está vendo aqui na minha tela? Você está vendo o livro ainda? Ainda. Deixa eu ver como faz aqui para eu... Tá. Agora você está vendo o livro. Você está vendo outra coisa, não é? Sim. Tá. Então, Ashtanga Yoga. a palavra Ashtanga é composta por 2 palavras, Ashta e Yanga. Então, Ashta significa 8 e Yanga, membros, que é o que a gente já viu. Então, eu estou trazendo esse outro material aqui, porque ele fica bem fácil, ele vai esmiuçar, coloca assim em ordem. Então, aquilo que está lá no livro, ele aqui coloca um abaixo do outro na sequência, então ele facilita para a gente, tá? Então, portanto, Ashtanga significa 8 membros. Ashtanga 8, também chamado Ashtanga Yoga, também chamado de Raja Yoga,
ou Patanjali Yoga, compilado por Maharishi Patanjali, consiste em 8 membros. Esses 8 são os seguintes: Niyama, que vai repetir o que a gente estava lendo lá no livro, mas visualmente, ele aqui, a gente lendo um abaixo do outro, ele ajuda a gente a gravar, né? Então, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. E aí ele não vai falar isso lá no livro, mas eu vou fazer um parênteses aqui e vou mostrar o que é o Yama e o que é o Niyama, porque são 2 super importantes para a gente entender por que ele fala que para a gente fazer asanas, para a gente fazer o Pratyahara, chegar em Samadhi, é importante seguir esses 8 passos. Por quê? Yama, ela é chamada de disciplina externa. Por que disciplina externa? Porque quando você absorve esses conceitos de Yama e você tenta colocá-los em prática, ele é percebido pelas pessoas. Então, a gente pode falar que ele é uma disciplina externa por causa disso, porque as pessoas conseguem ver que nós estamos praticando, porque quando a gente tenta praticar, já vai tendo uma alteração no nosso comportamento e na nossa atitude. Então, isso é o Yama. Aí já o Niyama, que é o que vem depois, ele é uma disciplina interna, porque já é aquilo que você passa a praticar, as pessoas não estão sabendo que você está nesse caminho. É você com você. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui. São 5 yamas. Yama, disciplina externa. Aí aqui tem inglês e aqui a gente vai lendo a tradução, tá? Porque isso daqui é um estudo que eu tenho com um professor indiano, o Santosh. Então, esse é o material dele. Então, ahimsa, não violência. O que é a ahimsa? É não machucar ou prejudicar outra pessoa ou a si mesmo de qualquer forma. Então, é a gente não se ferir, não ferir o outro, mas também a gente não ferir em pensamentos, né? Mentalmente. Então, assim, a não violência é quando a gente também fala para a gente mesmo, nossa, tá vendo? Não sei fazer, sou chata, e a gente se agride mentalmente, tá? E quando a gente faz isso com outra pessoa também, fulano é assim, fulano é assado, ou quando a gente machuca, bate, então são todas essas formas de violência. O capítulo lá não vai falar sobre isso. Eu é que estou abrindo um parênteses, porque ele se dedica muito a Yama e Niyama, mas ele não fala o que é. Então, eu achei importante a gente falar. Não sei nem se no próximo capítulo ele vai trazer. Deixa eu ver, mas pode falar o que você ia dizer. Eu pensava que fosse mais... a Rimsa tivesse mais ligado assim, com o vegetarianismo, assim, mais com a questão da ética mesmo. Então, para mim, eu sempre via dessa forma. Também, mas é tudo que vai gerar violência, que é sofrimento. Então, a gente está falando assim, de sofrimento animal, mas a gente também está falando de sofrimento, o nosso sofrimento. O quanto que a gente também pratica violência quando a gente faz o mal a nós mesmos, ao outro, aos animais. Então, é a gente que tem que descobrir o que é violência. A rinça é não violência. Rinça é violência, a rinça é não violência. Então, para a gente descobrir o que é não violência, a gente tem que descobrir o que é a violência. O que para a gente leva a esse estado de sofrimento, né? E cada um, né? A gente vai descobrir na gente o quanto que a gente pode ser violento conosco mesmo e com os outros. Então,
Por que que os 8 passos do Patanjali, ele vai começar com Yama? Porque como que você vai conseguir meditar, chegar ao estado de samadhi, no transe, se a violência está dentro de você? Então, olha que coisa linda. Não é à toa. Então, quando você quer praticar o yoga, mas você não tem esse compromisso com esse caminho do yoga, ele fala, ok, você pode transitar, né? Você pode praticar pranayama, pode praticar os asanas, mas você observa que quanto mais é exigido de você, você tem que ir lá no começo. Se você quer caminhar, você tem que fazer esses passos iniciais. Então, é muito importante que a gente entenda que esses primeiros passos têm a ver com ética, com moral, com a formação do caráter. E para a gente chegar nesse estado final do samadhi, né, da contemplação, a gente precisa passar por esses, porque a gente tem que ter esse vai trabalhar isso é trabalhar a autocultura, né? É o que a gente falava na semana passada, é a gente se autolapidar. Então, o Satya é a verdade. Sempre siga o caminho certo, com palavras e ações. Então, é aquilo que a gente fala, reflete aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Né? E é um autodomínio, né? Porque nem sempre o que sai aqui é o que está, né, aqui. Porque como a gente tem esse poder de estimulação, né? Se a gente não tiver um norte, o que sai aqui não é o que está aqui. E a gente, então, está comprometido com essa verdade, sermos, assim, éticos conosco mesmo, né? Falarmos aquilo que a gente realmente sente, mas também a gente não falar do outro, né? Falar, não provocar... A gente está falando agora de fake news, então, assim, imagina, assim, nessa época de política. Então, olha só, sempre a gente está ponderando, a gente observar todos os pontos de vista, né? Então, assim, eu estou lendo aqui para você, Lu, né? A gente está fazendo esse estudo, mas é uma coisa que, quando a gente entra nesse caminho, a gente sempre vai perceber, assim, eu não fui honesto em tal situação, não fui verdadeiro. E aí a gente vai percebendo que cada vez a gente pode ser... A gente faltou ainda com a verdade. Porque quando a gente entra nesse caminho, às vezes uma coisa que eu disse para você e que eu não acredite, isso já pode ser uma... Né? É o que eu penso. Né? Aí depois vem asteia, que é não leve o que não pertence a você. É não roubar, digamos assim. Muitas pessoas traduzem assim como não roubar, né? Mas pode ser até, por exemplo, você publica uma foto na internet, você não dá os créditos. Tá vendo? Porque por isso que eu acho que é uma investigação interna, porque quanto mais a gente vai pensando o que pode ser nesse, a gente vai quanto mais a gente se debruça sobre os yamas, né, e os niyamas, mais a gente pode descobrir que a gente ainda precisa muito caminhar, porque sempre tem algo a mais. Brahmacharya, é abstinência sexual. Isso é muito controverso, porque tem gente que fala assim, na verdade não é a abstinência total, é você talvez fazer apenas com parceiro, e respeitar, por exemplo, nem sempre você pode ter relações íntimas, tem períodos que não se deve ter relações íntimas, aí tem época de menstruação, tem época de lua, de acordo com o yoga, enfim. Aí essa eu acho que é uma das mais difíceis, acho assim, de entender. Dizem, uma vez eu assisti uma palestra do Cláudio Niro, ele é da Sociedade Teosófica, e ele tem ciência milenar indiana, já ouviu falar nele? Cláudio Niro. Ele disse, e o Trigueirinho também, que eu ouço palestra do Trigueirinho, ele disse que para a gente entrar num estado desse, por exemplo, quem quer realmente tornar-se um iniciado mesmo, não é abstinência sexual, mas tipo assim, você abster disso com autocontrole, mas assim,
com naturalidade. São 12 anos. Nossa. E esses mestres, sabe o que ele disse? Isso porque eu vou pegando aleatoriamente e depois você consegue, através dos estudos de teosofia, você consegue, assim, deduzir isso, né? Você consegue, olha aquilo ali, porque evidencia. Esses mestres, quando eles vão gerar um filho, eles sabem, eles não fazem sexo por fazer. Você imagina? Eu vou fazer o sexo porque eu quero ter um filho, vou gastar essa energia para fazer um filho. É O porque, sexo não é uma coisa banal. exatamente, é uma energia que maravilhoso. gasta muito grande, por isso é que tem, por isso que também tem essa, né, é apontado essa questão nos yamas. E o próximo é o aparigraha, que é sem posse, que é o desapego. Tem muitas pessoas que vão falar assim, cara, nem se apega. Então, assim, sabe quando você tem que comprar isso daqui para depois você desapegar? Tem gente que vai falar assim, cara, nem se apega, entendeu? Então, o que é o aparigraha? É você poder ter as coisas, mas essas coisas não te dominam. E a gente ser mais consciente daquilo que a gente também tem, né? Nem tudo a gente precisa ter. Então, cada vez ser mais consciente daquilo que a gente precisa, o que a gente tem, a gente não deixa ser dominado por elas, né? Então, se hoje eu tenho, tudo bem, se amanhã eu não tenho, também está bem. Tem uma carta, tem uma frase uma passagem da Bíblia, do Paulo aos Coríntios, que me lembra muito isso. Quer dizer, não sei se é o Coríntios, Eclesiastes, aí que fala sobre isso. Assim, quando eu tinha o que me alimentar, eu estava bem. Agora que eu tenho fome, também está bem. É uma frase, uma passagem muito bonita, que ele está preso. Então, eu acho que reflete muito essa ideia do sem posse. Eu tenho, eu estou bem, mas se eu não tenho, eu também estou bem. Sim, uma vez o Sandro mandou uma reflexão aí para gente, que eu decorei, ela achei muito bonita. Quem não é feliz com pouco, jamais será feliz com muito. E é isso aí, a gente está indo embora de mãos fechadas. Assim, a gente está indo embora de mãos vazias, porque sem esses conhecimentos que a gente desenvolve através desses conhecimentos, Raquel, não tem outro caminho de a gente se tornar uma pessoa consciente sem o controle correto, sem a aproximação desse tipo de estudo. Não tem, Raquel, para mim não existe, só se a pessoa já veio assim, totalmente preparada mesmo, né? Igual a gente começou a estudar, aí na outra vida já vem um pouquinho melhor. Cada pessoa vai por um caminho, né? Não necessariamente assim, mas não acredito. Estudo, né? Aí agora a gente vai para o Niyama. O Niyama é a disciplina interna, porque olha só, quando a gente fala de Yama, que é a disciplina externa, quando a gente fala de ahimsa, que é a não violência, dá para ver que a pessoa está praticando, ela está ponderando, ela está refletindo sobre a não violência, porque ela se transforma. A Sati também, a Asteia e tal. Agora, quando você fala de niyama, é uma disciplina interna, é você com você. Então, salca, limpeza, é você com você. Eu não estou na sua casa, eu não estou o dia inteiro para saber se está ou não está, se você está sendo, se você está cumprindo, né? Se você está observando, quer dizer, né? Os niyamas, que é salca, limpeza, que é o local da prática, o ambiente, as roupas, o corpo e a mente devem estar limpos. Santosha, satisfação, muitas pessoas também traduzem como contentamento ou bem-aventurança. Aquele estado é o mesmo que você falou aí dessa frase do que o Sandro enviou, é você estar bem com aquele sentimento de estar contente no pouco e no muito. Tapácia, austeridade, a gente falou isso semana passada. Seja regular e dedicado em sua prática, com paciência e humildade. Svadhyaya, a gente também falou disso semana passada, que é o autoestudo e observação.
Istivara Pranidhana, devoção à consciência suprema. A gente também falou sobre isso, a gente falou sobre esses 3 niyamas aqui semana passada, que a gente falou sobre a preparação para o yoga. E a preparação para o yoga, né, tem muito a ver com os niyamas, que é essa parte dessa disciplina interna. Bom, agora eu vou voltar lá para o livro. Nossa, mas esse resumo aí, porque para quem, por exemplo, quem lê uma coisa, mas quem está praticando e está fazendo o curso igual você está fazendo, você já consegue absorver com mais facilidade. Por isso que eu quis trazer, porque aqui ele não fala o que é, ele não abre para falar o que é o yama e o niyama. Então, aí, assim, se a gente não sabe, a gente pode ficar em dúvida. Por que a gente precisa, então, passar por todos esses passos? E aí, ali, o niyama e o yama vai explicar que é porque a vida é ética, moral, né? Não apego, é o desapego, né? É a não violência, não roubar. Então, tem tudo a ver com o caminho do yoga, porque não adianta você querer alcançar o samadhi se você não passar por isso, que é o básico. Né? Então, aqui que a gente já leu, né? A prática com sucesso dessas técnicas depende do domínio, pelo menos parcial, das técnicas que antecedem. Então, quer dizer, a gente não precisa ter sucesso em todas elas, mas a gente precisa, pelo menos, ter passado por elas e ter um domínio mesmo que parcial. Então, eu posso, talvez, assim, começar a praticar, já ser um praticante e ainda estar trabalhando a rinça em mim. Claro, quando a gente fala que é a rinça, que é a não violência, não significa que a gente vai fazer esse caminho e aí, de repente, só vou poder passar de fase quando eu não tiver mais violência. Não, é eu ter consciência e estar sempre me observando. E eu vou seguindo, mas eu sei, eu começo a observar cada vez mais quando aparece em mim. Eu começo a ter mais domínio. A percepção mesmo, mas por quê, Raquel? A yoga, como ela tem essa parte aí de trabalhar o corpo físico, não são todos que seguem esse caminho, entendeu? Ali da autorrealização mesmo como ser humano. Muitos pegam, entendeu? Com a prática de ter um corpo. Então, isso está muito comercializado hoje. Eu vejo pessoas fazendo yoga que não tem noção nenhuma disso, que não lê um livro, está fazendo yoga, entendeu? Mas a pessoa continua perdida. Entende? Não, mas ele vai falar aqui, é o que ele explica aqui. Você não precisa necessariamente estar nesse caminho para você praticar um yoga, o asana. Ainda que ele só pratique isso, vai produzir ele frutos, vai ser bom. E talvez ali, com o tempo, ele vai falando assim, peraí, o que é mais sobre yoga? Ele vai descobrindo, né? Eu acho que não tem assim um errado. Ele apenas entrou pelo yoga por esse caminho da prática, pelo asana. Aí depois a pessoa começa a saber que tem toda uma filosofia por trás. Então, assim, ele vai falar sobre os frutos aqui também dos asanas, e é claro que ele vai exigir tudo isso aqui para trás, né? Quando você pensa em na realização. Mas não necessariamente você precisa fazer junto quando você apenas quer praticar. Quando ele fala aqui, ó, para alguém que não tencione passar a prática sistemática do yoga superior, é possível praticar, né, as técnicas independentemente. Então, ainda que a pessoa só pratique, né, as asanas, ótimo, porque tem seus frutos. Bom, então aqui ele continua falando que Yama e Niyama, eles lançam as fundações para a vida yógica. Então, olha que bonito, Yama e Niyama, que é essa disciplina externa e interna, eles lançam as fundações para a vida do yoga. Eles têm por objetivo edificar o tipo correto de caráter e produzir o estado correto de mente, sendo ambos condições sine qua non para a prática séria do yoga. A linha de demarcação entre Yama e Niyama não é muito bem definida, porque ambos se destinam a transmutar a natureza inferior
num instrumento puro, harmonizado, calmo e completamente controlado pelo eu superior. Então, ele está querendo dizer aqui, né, que aqueles... que aqui, ó, né, quando a gente fala assim, né, do Yama, que é a não violência, a verdade, a não roubar, a abstinência sexual, o desapego, e o limpeza, satisfação, contentamento, austeridade, é muito próximo, né? Não dá muito, é difícil até você falar o que explicar essas diferenças, mas esse meu professor, ele coloca essas diferenças como disciplina interna, aquilo que ninguém sabe que você está fazendo, não dá, e para exatamente saber aquilo que é você com você mesmo. E o Yama é aquilo que as pessoas podem, inclusive, perceber, né? Porque você muda de atitude. Aí a gente, no capítulo 2 dos Sutras, o Sutra 30, fala: os votos de autodomínio chamados Yama compreendem a abstenção de violência, falsidade, roubo, incontinência e avidez, que é o que a gente acabou de ver lá, tá? Violência, ahimsa, a falsidade, eu esqueci como que é o nome, peraí. Satya, depois Asteya, Brahmacharya e a Parigraha. Né? Então, violência, falsidade, roubo, incontinência, avidez. E o niyama é pureza, contentamento, austeridade, autoestudo e entrega a Deus. Constitui niyama ou observâncias, a autodisciplina. Você lembra que a gente viu isso ali, né? Que eu acabei de mostrar. Então, que a gente fala de... ele está traduzindo pureza é salka, contentamento é santosh, tapasya, tapas, austeridade, autoestudo é svadhyaya, e entrega a Deus é Ishvara Pranidhana. Ele só fez a tradução. Então, embora essas práticas toquem diferentes aspectos da nossa natureza e desenvolvam diferentes características e atitudes, não devem ser esquecido que a vida do homem não pode ser dividida em compartimentos e todos os aspectos de nossa natureza estão intimamente interligados, não podendo realmente ser tratados separadamente, como já foi dito anteriormente. O problema de nossa mente, caráter tem de ser tratado como um todo, ainda que possamos dar especial atenção a um determinado aspecto da nossa natureza para remover uma certa fraqueza ou tendência. Isso quer dizer que, lidando com a nossa natureza inferior, não devemos confinar nossos esforços às fraquezas comuns mencionadas nos 2 sutras. Aí ele vai explicar aqui agora. Por exemplo, não podemos supor que estejamos livres de cair em ira, ciúme, por não estarem essas fragilidades especificamente mencionadas, porque ele falou da violência, do desapego, mas não falou de ciúme. Aí ele vai explicar aqui. O fato é que essas 2 qualidades mentais, chamadas salka e santosha, ou pureza e contentamento, em niyama, abrangem. E acho que a Célia, peraí. A Célia entrou. A Célia entrou. Aí. Oi, Célia! Que bom! Vou continuar e quando ela conectar o áudio, a gente fala com ela. Então, o fato é que essas 2 qualidades mentais, aí ele vai explicar, né, por que mesmo não tendo ali escrito ciúme, o porquê que está tudo bem. Porque, por exemplo, essas 2 qualidades, como salka e santosha, que é pureza e contentamento em niyama, abrange a maior parte das restantes tendências indesejáveis, não mencionadas especificamente em yama.
E se essas duas qualidades são adquiridas em grau adequado, desenvolveremos nossa mente e nosso caráter em todos os aspectos e não desequilibradamente. Então, ele está explicando que assim, foi colocado no Yama e Niyama, né, esses aspectos para né, a gente trabalhar em si, em nós, a autocultura, né, fazermos essa autocultura, essa correção, né, do moral, mas que o que não está ali descrito, como, por exemplo, ciúme, ele está de uma forma indireta escrito, ele está de uma forma direta, ele faz uma referência indireta quando você fala de Salk Santosha, por exemplo. Se você fala de pureza e contentamento, isso vai eliminando do nosso comportamento, do nosso dia a dia, da nossa personalidade, essas outras fragilidades, como ciúme, como a ira, inveja. Então, embora não esteja escrito lá inveja, ciúme, ira, luxúria e tal, esses 10 yamas, que são 5 yamas e os 5 niyamas, eles vão dando a base, ele vai fundamentando, ele cria a base para a nossa lapidação, nossa construção de nós mesmos, né? Então, o segundo ponto a ser notado é que não é necessária qualquer percepção introspectiva na erradicação das tendências indesejáveis acima mencionadas. São instruções para se cumprirem sem discussões ou análises sobre nossos motivos. Aí, Lu, Célia, eu destaquei, coloquei em rosa, porque é para a gente não esquecer. Olha que bonito que ele fala aqui. Por exemplo, se somos tentados a dizer uma mentira, não devemos debater em nossa mente se as circunstâncias especiais justificam que digamos algo não verdadeiro, ou investigar nossos motivos para dizer uma mentira, ou tornarmos perceptivos quanto à condição da nossa mente no momento. Devemos simplesmente afastar todos os pensamentos hesitantes e dizer ou fazer o correto sem mais questionamentos. Para isso, basta uma percepção comum de nossas atividades e tendências mentais. Se estamos resolvidos a praticar o ato correto, estaremos aptos a fazê-lo sem qualquer dificuldade. Aí vamos passar mais para frente e eu vou falar mais sobre isso. Essa nossa natureza inferior é uma entidade muito arguta e imaginará toda espécie de estratagemas para nos compelir a fazer coisas erradas e continuar em nosso caminho do mal. Ela apresentará à nossa mente todas as espécies de justificativas para o erro. Usa um manto de virtude para ocultar motivos e ações viciosos. Disfarça ódio como amor e tenta enganar-nos de várias maneiras se estivermos habituados a hesitar, debater ou fazer concessões às várias modalidades do mal. Foi este fenômeno que deu nascimento ao mito do demônio, constantemente nos tentando e fazendo-nos pecar. O remédio, claro e muito eficiente, é decidir, de uma vez por todas, praticar sempre o correto, sob qualquer circunstância, não admitindo o mal ou erro, sejam quais forem as consequências que daí advenham. Permanecer, então, firmes em vossa decisão por algum tempo e vereis o quão rapidamente as tentações desaparecem de nossa vida e a prática da ação correta se torna a mais fácil e natural das coisas. Dúvida, hesitação e debate em nossas mentes não somente retardam a prática da ação correta, mas criam um constante conflito interno que perturba a vida daqueles que permitem, em certas ocasiões, complacência com o mal. Mesmo no mundo externo,
pode ser encontrado um fenômeno psicológico comum. Aqueles que fazem concessões ao mal são sempre tentados por outras pessoas a praticar erros de várias espécies e graus, ao passo que aqueles que não cedem são deixados em paz. Olha o exemplo que ele vai trazer. Eu lembro muito de política. Um homem corrupto que tem o hábito de aceitar suborno sempre encontrará gente para tentá-lo a fazer toda espécie de coisas por um pouco de dinheiro, enquanto ninguém experimentará tal coisa com um homem realmente honesto e incorruptível. Há uma lei fundamental de moral regulando a vida por toda parte, e no caso dos indivíduos, suas circunstâncias externas refletem, é aquilo que a gente estava falando dos yamas, que ele vai refletir, na maioria das vezes, o estado interno de suas mentes e atitudes. Uma grande vantagem em praticar automaticamente, sem hesitação, o correto, é que os aspectos mais sutis das nossas tendências más começam a ser notadas por nós. Aí, Lu, a gente estava falando disso, que a gente começa a ficar mais afinado, a gente começa a perceber mais as nossas falhas, as nossas inclinações. Então, isto se deve ao fato de que a purificação gradual da mente e das emoções permite que a luz de Budi se infiltre com mais facilidade através da mente e nos leve a ver coisas com mais clareza e maior senso de discernimento. Assim, o tipo correto de percepção da nossa verdadeira natureza e de nosso real estado da mente vem naturalmente e de maneira eficiente, e nos ajuda a erradicar mesmo as formas mais sutis das nossas tendências para o mal, que antes não podíamos nem mesmo notar. Olha, por que eu coloquei isso tudo aqui? Por que eu marquei com rosa, que eu acho que a gente não pode esquecer, eu voltei à página 186, isso que é quer dizer, né, no livro, no PDF é 187, porque no livro está diferente a página. Por que eu marquei isso aqui de rosa? Que a gente não deve esquecer. Achei muito, muito valioso, muito precioso. Que bom que ele falou isso, pelo menos para mim, foi assim, uau! Tipo, eu não sabia disso. Ou não é que eu não sabia disso. Quando eu ajo como ele está falando, eu me sinto melhor e eu não sabia, eu nunca tinha lido. Ele está falando o seguinte, que a gente não precisa ficar hesitando, a gente não precisa ficar se perguntando, ficar fazendo muita análise. Né? Que aqui, ó, o segundo ponto é que não é necessária qualquer percepção introspectiva na erradicação das tendências indesejáveis acima mencionadas. Então, ou seja, na percepção introspectiva, né? Tipo assim, a gente ficar lá ruminando, fazendo aquelas análises. São instruções para se cumprirem sem discussões ou análise sobre os nossos motivos. Então, quer dizer, quando chega algo para nós e nós sabemos que aquilo não é bom, cara, a gente sabe. E aí a gente não precisa. Então, que lindo que o Time trouxe isso aqui, porque quando eu ajo assim, eu estou falando por mim mesma, Raquel, eu me sinto mais honesta comigo mesma, me sinto mais inteira, mais íntegra na vida. E, às vezes, essa verdade, o que é certo, a gente não precisa ficar se perguntando, é tão óbvio para a gente. E ele traz isso aqui. Que bom, a gente não precisa realmente ficar fazendo essas reflexões, né? Quanto mais a gente faz isso, mais a gente segue a nossa natureza, mais afinado nós estamos para a gente fazer trazer essas respostas mais rapidamente. Porque você sabe, quando chega qualquer ação, qualquer quadro que a vida apresenta, você sabe se é certo ou se é errado, você consegue enxergar com mais nitidez. Eu percebi que, com o tempo, os estudos me fez, assim, eu tenho mais controle sobre o meu corpo, sobre as minhas emoções, até na hora de uma discussão, eu vejo a emoção do outro e eu controlo a minha emoção
Por exemplo, o outro está lá totalmente alterado emocionalmente, eu controlo na minha, não bate. E eu não consigo controlar até do outro. É uma coisa assim, você vê o quadro completo. E Sabe? uma Você coisa, sabe. Lu, é o seguinte, quanto mais a gente vai treinando, mais a gente vai trazendo, a gente vai jogando luz naquela sombra. Então, eu só sei que esse caminho, eu estou falando por mim, tá? Eu só sei que esse caminho realmente ele é real, ele é bom, porque antes eu comia carne, antes eu bebia, eu não enxergava. E aí, quando eu vou me lapidando e vejo as vantagens que tem, por exemplo, de não comer carne, eu me sinto mais leve como pessoa. Me sinto menos. Eu não estou julgando quem come, por quê? Eu comia. Então, a Sim. questão não é julgar e nem criticar, é a gente saber que, por exemplo, quando alguém chega para a gente com uma mentira e que assim aquilo pode ser bom para a gente naquele momento, não vale a pena. A gente já consegue ver lá na frente, porque a gente já tem noção tipo assim, do certo e do errado, porque a gente tem pouca noção de Mas, verdade. mas o que eu estou querendo dizer, Lu, é que vai mais além disso. A gente tem que estar cada vez mais fazendo esse exercício aqui, ó, que o Taimini fala. Por isso que o caminho, esse caminho aqui é um caminho bom, porque se antes eu comia carne e eu achava certo, imagina a quantidade de coisas que eu estou fazendo hoje e que eu acho certo, e que não é o certo ou errado, é o que não, talvez não seja o adequado, ou que não seja o melhor para a gente seguir nesse caminho. A gente não está falando de certo ou errado, estamos falando do que faz mais sentido, né? Então, assim, eu só sei que eu não estou pronta porque antes, há pouco tempo, eu fazia muitas besteiras e também, cada dia eu percebo, nossa, não estava, era cega e não via, né? Uhum, uhum. Aí, toda vez que eu vejo essas coisas acontecendo, igual, por exemplo, você é tentado também. Quanto mais você... Porque você percebe mais. Então, você percebe que a todo momento você está com aquilo ali, você tem assim, esse caminho. Então, toda hora eu penso, gente, é verdade. A Lucilena fala que a nossa realidade é subjetiva, né? Ela é sutil. E é verdade, porque você tem que usar a razão, entendeu? Lá em cima, para você colocar domínio nesse veículo. Então, você tem que conhecer os princípios, porque aí você para de colocar paixão na frente de princípio. Perfeito, exatamente. Sabe onde eu vi Ô, essa frase? Célia, Foi num filme, eu nunca mais esqueci, nunca coloque paixão na frente de princípio. nossa, que Aí, lindo, adorei. você é perfeita, acabou. Entende? Oi, Célia, que bom que você chegou. Deixa eu ver. Ela não está na tela, Raquel? Ela tá, mas agora que não dá para ver direito. Mas estava dando para ver. Agora eu consegui. Ah! Boa noite. Boa noite! Que bom que você chegou. Célia, Não só tá tá. eu, você e Lu, tá? Ah, tá. Então, a gente vai dar continuidade aqui. Ô, Célia, eu estou lendo aqui, eu marquei o texto e estou fazendo uma leitura e a gente para e a gente conversa de acordo com o texto, sabe? De acordo com, né? Com a necessidade de fazer comentários. Bom, então aqui a gente vai passar para aqui, vou começar a ler essa frasezinha aqui, no final da página 187. Considerando superficialmente as 5 qualidades enumeradas em Yama, então aquelas que a gente viu lá, né, em Yama, tá? Que é Yama, eu vou voltar aqui, eu vou ler, só para a gente relembrar. Não violência, verdade, não roubar, abstinência sexual, mas que o Time coloca como outro nome que eu não lembro, e desapego. Então, verifica-se que
não representa um código muito alto de conduta moral. No final das contas, abster-se de mentir e roubar não representa necessariamente um padrão muito elevado de moralidade. Ai, Taime, tem muita gente mentindo por aí, mas tudo bem. Mas Patanjali, propositadamente, cita as formas mais rudimentares das más tendências, de modo que possamos vê-las e, se estiverem empenhados com seriedade, tentarão eliminá-las. É pela eliminação das formas mais rudimentares que nos tornamos mais conscientes das mais sutis, que podem ser removidas mais tarde. Não há outro caminho. Então, Patanjali, ele está falando assim, que Patanjali ele coloca propositadamente, né, esses mais rudimentares até a gente ir refinando a nossa natureza, o nosso caráter. Então, nestes 10 sutras, porque nestes 10 que ele está falando aqui, que vai falar sobre os yamas e os niyamas, mas a gente não vai falar sobre ele nem coloca aqui, mas ele só comenta, nestes 10 sutras que enfileiram os elementos de yama e niyama, vê-se não somente o limite ao qual se pode chegar no desenvolvimento das virtudes, mas também as admiráveis potencialidades que jazem ocultas nas mais comuns. Eu achei lindo, eu grifei isso aqui de rosa, para a gente também não esquecer, porque quando a gente fala assim, não violência, é o primeiro, né? É o primeiro yama. Está acontecendo alguma coisa aí no... né? 3 grilos. Mas então, vou continuar aqui. Mas então, ele está falando o seguinte, eu grifei isso aqui em rosa para realmente a gente ter isso como destaque, porque quando a gente fala que o primeiro yama é a não violência, e ele fala que quando a gente trabalha no desenvolvimento das virtudes, a gente vai descobrindo as potencialidades que jazem ocultas nas mais comuns. Então, só da gente ir lapidando, né, da gente ir se autolapidando e percebendo aonde que a gente ainda mantém a violência em nós, aonde que fomos violentos conosco mesmo, com os outros, ou que faltamos com a verdade, como que isso já produz resultados e o quanto que, né, esse desenvolvimento produz potencialidades. Autoestima, eu acho que tudo, sabe, Raquel? Porque você desenrola a sua própria vida. Em vez de buscar psicólogo, você vê, entendeu? É aquele negócio, só tem que tirar poeira, tornar-se o que você mesmo é, né? Na frase de Jesus. É verdade, porque isso te dá muita energia. Porque quando você começa a conectar com isso, as portas se abrem. Os véus, entende, vão sendo tirados aos poucos, de acordo, entendeu, com a nossa, de acordo com a nossa busca e com o que nós estamos fazendo de verdade, sem falsidade, entendeu? A verdade pura mesmo, esteja buscando por buscar, sem desejo, sem apego, fazer por fazer. Eu acredito nisso, sabe? Fazer porque é isso, esse faz parte do desenvolvimento. Essa é a verdadeira evolução. Porque você consegue ir lá em cima e voltar. Você consegue ver que o negócio, entendeu? É muito mais amplo. O universo, entendeu? Muito maior. Aí, voltando aqui ao texto, não é necessário entrar aqui nesta questão tão interessante, mas um estudo cuidadoso do problema ajudará o estudante a compreender que potencialidades estão ocultas na retidão e que podemos atingir pelo hábito simples, mas invariável, de praticar o ato correto, sob qualquer circunstância, custe o que custar no momento. Estar estabelecido na retidão ou se tornar dharminista é uma grande realização, e não somente é necessário para se levar a vida iógica, mas constitui em grande parte
a vida yógica e torna a prática da yoga superior extraordinariamente fácil e segura. É esta retidão que desenvolve a iluminação espiritual, que está falando no Sutra 2.28. Eu não sei, peraí, posso até ver qual que é esse aqui. 2.28. Peraí. Ai, desculpa, gente, devia ter pegado antes. Você tem esses livros, Raquel, com todos esses sutras? Você acha na internet, inclusive, para você baixar. Eu estou olhando na minha apostila desse meu professor. Eu estou procurando aqui, mas você acha para baixar. Tem os livros sobre os sutras. Inclusive, o Time tem na Ciência do Yoga, ele comenta o sutra, e abaixo de cada sutra ele faz o comentário. Mas então, ó, o Sutra 2.28, que ele fala, né, que é essa retidão que desenvolve a iluminação espiritual mencionada no 2.28, é assim a tradução de acordo com o que eu tenho aqui. Pela prática do yoga, as impurezas diminuem e a luz do conhecimento se desenvolve até o conhecimento correto, verdadeiro. Esse é o Sutra 2.28. Perfeito, né? É. Aí agora a gente eu pulo aqui para o Sutra 2.33, que a tradução que o Taimni faz é: quando a mente está perturbada por pensamentos impróprios, a ponderação constante sobre os opostos é o remédio. Aí depois eu vou falar um pouco sobre o que é essa ponderação sobre os opostos, que ele vai falar aqui mais na frente. Qualquer pessoa que empreenda a tarefa de transmutar sua natureza inferior não a achará fácil. A principal dificuldade, evidentemente, é que, apesar do nosso idealismo, apesar da nossa determinação de erradicar as tendências indispensáveis, elas continuam a nos perturbar. O que fazer? Qual é o melhor método de lidar com uma tendência indesejável? A primeira coisa a observar é que tais tendências estão todas enraizadas na mente. Mesmo as que têm expressão puramente física, toda ação deve ser precedida pelo pensamento, esteja-se presente na mente consciente ou na inconsciente, ou seja, tudo que a gente faz antes a gente pensou, está na nossa mente. É a neutralização de uma tendência indesejável em sua fonte mental que se recomenda neste sutra. Mas o que significa constante meditação nos opostos? Não significa apenas elaborar um pensamento de natureza oposta, mas tentar tomar uma cuidadosa consideração um ponto de vista oposto. Assim, se odiais alguém, procurai pensar em seus pontos positivos, em seus pontos de vista sobre diferentes assuntos e nas condições pouco favoráveis em que a pessoa em questão está agindo. Ou se estáis inclinado a ceder a qualquer espécie de indulgência, pensai no preço em sofrimento que tereis que pagar mais tarde. Então, aqui ele vai falando sobre esse trabalhar, né, nos opostos, né, ponderar sobre os opostos. Aí eu vou falar agora, vou trazer aonde que fala mais especificamente sobre isso, que é no
que é no Sutra 1.33. É o primeiro capítulo dos sutras, que os sutras são divididos, são 4 livros. É no primeiro capítulo, o Sutra 33, né? Que acho que é o que a gente... Peraí. Ai. Que é esse, né? Ó, quando a mente está perturbada por pensamentos. Ah, não. Ele falou do 2.33. Eu estou falando do 1.33. Tá? Mas ele vai falar sobre os opostos. Eu vou ler. Em relação à felicidade, miséria, virtude, vício, cultivando a atitude de amizade, compaixão, alegria e indiferença, respectivamente, a mente se torna purificada e animada. Aí, na época, eu falei, nossa, isso é difícil e tal. Aí o meu professor explicou. Se você vê uma pessoa muito feliz, uhul e tal, geralmente as pessoas... Então, quando a gente fala de trabalhar, né, ponderação sobre os opostos, a gente vai achar assim, se vê uma pessoa muito feliz, a gente vai ficar, ou pode ficar, tem gente que vai despertar inveja. Você vê uma pessoa muito feliz, você vai ficar com um sentimento assim de inveja ou de desdém. Então, a ponderação sobre os opostos seria: se você vê alguém feliz, a atitude é ter amizade. Se você vê alguém na miséria, você poderia, assim, passar, ficar indiferente, sabe? Qual que seria a ponderação sobre o oposto? Compaixão. Você vê com alguém com muita virtude, alguém que é muito virtuoso, poderia despertar em mim, por exemplo, poderia ver alguém que é muito virtuoso, eu poderia ver ele tão distante de mim, essa pessoa, eu poderia ter um desdém, ou falar assim, até parece, né? E aí, se eu vejo alguém muito virtuoso, eu tenho que ter alegria. Porque se ele tem, eu também posso ter, aquilo está dentro de mim, aquilo vibra dentro de mim. Olha como é sutil. A gente não está falando aqui, se a gente vê alguém com raiva, a gente, né, ou se vê alguém muito feliz, a gente vai ficar com raiva, sabe? O Patanjali está falando que sabe que se a gente vê alguém feliz, pode despertar inveja na gente. Ele já sabe, então ele está falando, pondera nesses opostos. Se você vê alguém muito feliz, tem amizade, uhul, que bom. Se você vê alguém na miséria, tenha compaixão. Se vê alguém muito virtuoso, cheio de virtude, tenha alegria. Se vê alguém com vício, seja qual for, indiferença. É sobre aquela pessoa, não é a gente. Não vamos criticar, não vamos julgar. Sejamos indiferentes, nesse bom sentido. Então, é o que ele está explicando aqui, que se alguém, né, se a gente odeia alguém, vamos pensar no ponto positivo. Isso começa, ele está falando aqui do Sutra 2.33, mas isso começa lá no primeiro capítulo, no 1.33. Bom, agora eu vou para cá, senão a gente não vai conseguir terminar. De todas as práticas associadas à yoga, aquela com o maior número de pessoas está familiarizado, talvez seja a asana. Quer dizer, ele está falando aqui que hoje em dia, né, o que as pessoas mais, quando pensam em yoga, é sobre prática, sobre os asanas, né? E esse papel é apenas eliminar este papel é apenas eliminar as perturbações causadas pelo corpo físico à mente. Aí ele explica que a mente e o corpo de todos os indivíduos estão interligados. E as atividades e os movimentos irregulares do corpo, causa de constantes perturbações da mente, devem ser eliminados antes de dharana, dhyana e samadhi poderem ser praticados.
Então, ele estava explicando aqui, e aí foi isso que a gente começou a conversar lá, quando você até falou sobre pessoas que acham que yoga é só praticar, né, usar asanas e tal, mas olha como é importante, porque se a mente e o corpo, eles estão interligados, se eu não tenho uma perturbação no corpo, pode causar uma perturbação na minha mente. Então, quer dizer, só de eu praticar é ótimo, de eu praticar os asanas já é ótimo, porque assim eu também estou trabalhando a minha mente. Porque o asana, o objetivo é esse, né? Eliminar as perturbações causadas pelo corpo físico, a mente. Então, o corpo é assim mobilizado em uma posição, e nesta posição conservado por longos períodos. Verifica-se como resultado que o corpo se torna insensível a todas as variações externas no ambiente, tais como calor, frio, chamado de Vandra, pares de opostos, não produzindo, portanto, na mente perturbações que têm origem em tais variações. Né, sabe, tá frio, tá quente, tá doendo, agora esse tá ótimo, e essa postura eu adoro. Então, isso prepara o corpo para duas práticas seguintes. Então, ele está explicando que aqueles 8 passos do Patanjali, né, do Raja Yoga, faz todo o sentido. Então, a gente pratica o Yama, Niyama, depois a gente pratica os asanas, o asana que vai ajudar a diminuir a nossa perturbação mental, que a gente está eliminando essas perturbações que são causadas pelo corpo, ele vai para a próxima etapa, que seria o pranayama. Esse papel, o pranayama, que se praticado corretamente, aumenta a saúde devido à grande inspiração de oxigênio em algumas de suas formas e também ao seu efeito benéfico e também ao seu efeito benéfico sobre o sistema nervoso. Mas este papel não é o real propósito da verdadeira yoga. Seu propósito verdadeiro é adquirir controle completo, consciente sobre as correntes prânicas, no duplo etérico, e assim tornar possível dirigi-las para onde sejam necessárias. Então, a gente tem alguns canais principais no nosso corpo, né, que chama as nadis, e assim, ao gente trabalhar com pranayama, que assim, a gente está falando aqui dos exercícios de respiração, mas esse exercício de respiração ele tem essa finalidade, que é adquirir o controle completo e consciente sobre as correntes prânicas. E, bom, eu vou passar um pouquinho, porque ele não fala muito sobre isso, né? Ele só explica depois, ele vai voltar explicando a importância do pranayama, da gente. O trabalho do pranayama é muito importante. Então, todos esses exercícios de respiração que a gente faz, como, por exemplo, inspirar só com a narina esquerda, inspira, expira, depois direito. O kumbhaka é a gente interromper, a gente manter, uma interrupção o kumbhaka é a gente, como é que é? Isso pode ser feito através de kumbhaka, uma interrupção completa, em gradação lenta de respiração, a gente manter o nosso corpo sem ar, ficar um tempo sem, eu acho que é isso, a gente respira, elimina tudo e fica, e pausa essa respiração. É kumbhaka. Então, ele está explicando aqui que é a importância, na verdade, do pranayama, né? Esse controle, né? Do prana, na verdade, né? Na verdade, assim, pranayama são os exercícios que eu mais gosto de fazer, mais do que os asanas.
A respiração, para mim, ela tem um resultado imediato na minha mente, no meu controle da mente. Se eu paro e faço alguns exercícios de respiração, eu já noto um equilíbrio mental, menos pensamentos. Para mim, é o que eu mais gosto, na verdade, de fazer. Quando eu paro e faço, é que eu realmente consigo ter uma tranquilidade mental. E aí ele fala... a gente tem vários exercícios, né? Mas para a gente fazer o pranayama, então, como ele fala aqui, você pode passar pelo asana primeiro, porque o asana, né, ele vai aterrar. A gente trabalha com o corpo, e quando a gente está fazendo os exercícios, aí você não tem tempo para você ficar pensando, o corpo está queimando etapas, né? Está queimando. Então, em aquele momento também você cessa essas perturbações mentais, você cessa um pouco dessas modificações mentais. E aí depois você faz os pranayamas. Porque uma vez trabalhado o corpo, você também aquieta essas perturbações no corpo para você fazer o pranayama. Então, se você não consegue... se não consegue fazer o pranayama direto, tenta fazer um exercício primeiro de asana e depois faz o pranayama. Só que o pranayama ele é mais intenso, inclusive, do que o asana. Então, às vezes você faz 1 hora de yoga e faz 10 minutos de pranayama e tem um efeito pelo pranayama incrível. Mas o yoga, os asanas, não é assim descartar um, sabe? Tudo é importante. Eu percebo que quando eu faço algumas atividades de yoga e depois eu faço pranayama, também eu tenho uma eficácia, mais eficaz o pranayama, porque em termos de durabilidade, eu consigo sentir isso no meu corpo mais ao longo do dia. Eu também. Então, ó, ele está falando que a outra utilidade para pranayama é o preparo da mente para a prática da concentração, que é dharana, que é o que vai vir depois. Não é geralmente conhecido que prana é o elo entre um veículo e a mente funcionando através dele. É através de prana que a mente opera num veículo e o veículo pode afetar a mente. Eu vou falando um pouquinho mais rápido, né, porque a gente já até esgotou a hora. Podemos eliminar toda espécie de distúrbios que o veículo pode produzir na mente. Olha a importância do pranayama. Ver-se-á, por conseguinte, que o desejo e toda espécie de tendências ocultas na mente subconsciente não são a única fonte de perturbação da mente. As irregularidades nos movimentos de prana, no duplo etérico, são também causa de tais distúrbios. Os primeiros são eliminados por yama e niyama, enquanto os últimos são por pranayama, né? Então, então a gente fala aqui das perturbações da mente e também dos movimentos, as irregularidades nos movimentos de prana. Geralmente, uma narina nossa, ela flui melhor, a gente consegue respirar melhor em uma. Isso está ligado a esse desequilíbrio dos nossos canais, né, de prana. Mas isso não é uma coisa que dá para explicar agora, né? Mas, geralmente, se você fizer assim, ó, você vai perceber que um lado seu, ele flui melhor do que o outro. Existem 2 horários do dia em que eles se autorregulam sem a gente fazer nada, que tem a ver com o equilíbrio do Sol e da Lua. Legal. Bem bonito. Eu pensava que fosse, quando eu estou praticando a minha yoga, eu penso, não,
equilibrar, né, os opostos, né, o masculino e o feminino. Mas a gente percebe, dá para perceber na hora do exercício pranayama, aquele lado que tem dia que eu falei assim, nossa, parece que... Aí, mas eu não sabia disso aí que você disse. Mas eu já tinha percebido isso em mim. Olha, hoje, essa narina aqui, eu tô com mais, né? À direita. Eu pensava que fosse por causa das glândulas mesmo. Isso é pelo NAD, pelo equilíbrio das NADs. Depois eu posso até mandar para você, lá para o grupo, porque a gente tem os canais principais, né? E um canal leva a narina direita, outra narina esquerda, e tem um principal que corre pela coluna vertebral, que a gente chama de Sushumna. E para a gente fazer esse equilíbrio, né, a gente tem alguns exercícios, que são todos perigosos. Ele até vai falar aqui que a gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente faz esse trabalho da respiração, né, pode despertar na gente, pode também desequilibrar. Então, por isso que é feito com toda cautela, e o importante é seguir esses passos. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, porque na hora que a gente chega, a gente já ter desenvolvido essa parte ética, moral, porque ele vai dando continuidade aqui, né? Esse trabalho todo leva ao desenvolvimento, né, dos CIDs, que são os poderes psíquicos, né? Então é um pouco para ter cuidado também. Vira carnaval, né? Oi? O povo que usa essas técnicas indevidas vira carnaval. Então, a intensidade de concentração tem de ser aumentada progressivamente até passar o estágio seguinte de contemplação e termina no estágio de transe ou samadhi. Para isso, ser feito com sucesso, todas as outras fontes de perturbação, exceto as que têm origem na mente, devem primeiramente ser eliminadas. Aí a gente vai falar aqui de Pratyahara, vou só passar, porque a hora já acabou. Pratyahara, abstração é, por assim dizer, como se os sentidos imitassem a mente, retirando-se dos objetos. Então, o verdadeiro significado de Pratyahara só pode ser entendido se o considerarmos como prática de cortar por completo as conexões da mente com o mundo externo, através dos 5 muito conhecidos órgãos do sentido. Todos sabemos como tomamos conhecimento do mundo externo pelos órgãos sensoriais. As vibrações ou as várias partículas de várias espécies atingem os órgãos dos sentidos, produzem nelas certas respostas, e essas são levadas pelos nervos a determinados centros do cérebro. E aí um processo misterioso, em processo misterioso, impulsos nervosos são convertidos em sensações. Então, aqui o que ele está querendo dizer é que Pratyahara é a gente, né, cortar, né, essas conexões da mente com esse mundo externo, das sensações. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, né, pizza, o que vem à mente de vocês? Precisa me responder. Mas, assim, quando a gente sente um cheiro de orégano, a gente vai lembrar de pizza. Se eu sinto um cheiro de café, eu já vou lembrar de café, e que aquilo vai me remeter a ser algo bom ou ser ruim. Adoro ou não gosto. Gosto, desgosto. Se eu vejo uma pessoa na TV, aí eu falo assim, aí eu já vou pensar, adoro aquela pessoa, não gosto. Então, Pratyahara, né, é a gente se abster, né, dessas conexões mentais de acordo com as nossas sensações. Então, se eu gosto, aquilo vai me gerar um sentimento positivo; se eu não gosto, vai me gerar algo negativo. Então, Pratyahara Pratyahara é um exercício da gente se desapegar
de desidentificar com essas questões do mundo, com as coisas do mundo, né? Ô, Raquel, seria isso aí mesmo, não identificar com nada. É um momento muito presente. Como ele diz né? aqui, olha só, olha essa frase que importante. Sabemos que quanto mais a mente está absorvida numa espécie de atividade... Ah, não é essa parte aqui, não. Espera aí. Ele está falando da importância que é... Aqui, ó. Devemos lembrar-nos que os sentidos são parte da mente e semelhantes a tentáculos que a mente estende no mundo externo a fim de captar material para seu desenvolvimento. A mente, lenta e laboriosamente, criou e aperfeiçoou os órgãos dos sentidos como instrumentos para seu trabalho. Então, não precisamos negá-lo. Então, a questão não é negar. Os órgãos sensoriais estão aí, mas os sentidos que eles operam retiram-se para... Peraí. Aí, vamos só voltar aqui, porque isso aqui já está desconectado. Então, a gente não precisa negar. A gente não precisa... Não é a gente negar que a visão é uma coisa maravilhosa, o tato, o paladar. Somos nós, isso é importante. Devemos lembrar que esses sentidos são parte da mente e semelhantes a tentáculos, a mente se estende no mundo externo a fim de captar material para o seu desenvolvimento. Então, não é sobre isso que a gente está falando. Mas Pratyahara é a gente se desidentificar com isso, se isso é bom ou se é ruim. O objetivo de Pratyahara é isolar a mente, completa e voluntariamente, do mundo exterior, de maneira que sempre que o yogi quiser penetrar no seu interior, no interior de sua mente, concentrar-se em qualquer objeto ou problema, possa se isolar do mundo exterior voluntariamente. Então, é um exercício. Então, se eu sinto cheiro de orégano, ok. Mas se a gente tentar no exercício de Pratyahara, a gente não se identificar com aquele cheiro. Ah, é uma delícia, não é bom, gosto de pizza, não gosto de pizza. Então, não é a gente negar, mas é a gente saber que essa identificação... a gente, cada vez mais a gente se identificando com esse mundo exterior, ele menos propicia, né, a esse isolamento da mente, sabe? Porque a gente está sempre o tempo todo julgando, criticando se isso é bom, se não é. Então, para o caminho do yoga, saber fazer esse exercício de desidentificação nos ajuda as etapas seguintes, que é de concentração, de meditação, samadhi. Eu não sei, isso não é fácil, eu estou aqui, gente, estudando junto, eu também estou aprendendo, sabe? Eu não estou falando o que eu estou falando a partir de que eu li, de que eu entendi, né? Ele fala que a mente lenta e laboriosamente criou e aperfeiçoou os órgãos dos sentidos como instrumento para seu trabalho. Mas em Pratyahara, a mente retira os sentidos para o interior quando deseja empenhar-se em dharana, dhyana e samadhi. Ou seja, há de ter um controle sobre os órgãos do sentido. Como a gente, por exemplo, quando eu estava aprendendo a dirigir, no começo o carro me controlava. Eu tinha medo do carro, então assim, eu não sabia muito bem frear, olhar para o lado, dar seta. O carro me controlava. Mas o problema não é o carro é um ótimo instrumento. O problema é que eu não tinha domínio do carro. A partir do momento que eu passo a controlar o carro, ele passa a ser um ótimo instrumento. Então, a partir do momento que a gente passa a também... Eu estou fazendo isso daí é minha percepção, é um exemplo meu. A partir do momento que nós passamos a controlar os órgãos dos sentidos, saber a gente, aquilo passa pela gente e não mais mexe com a gente, porque yoga é a cessação das modificações da mente.
Se toda vez que eu sinto cheiro de café, me interrompe um pensamento, vai fazer com que agora eu consiga meditar ou não. Então esses órgãos do sentido estão controlando a gente. É ótimo a gente escutar uma boa música, ver um filme, não é isso que se trata, mas a gente saber controlar esses desejos dos órgãos do sentido. E aí, aqui ele fala que em estágios mais avançados, onde é necessário um altíssimo grau de concentração, por períodos prolongados, é vantajoso o fato de que os sentidos funcionem por intermédio de prana. Aí ele aqui vai falar da manipulação das correntes prânicas, que é possível para o funcionamento dos órgãos dos sentidos. Isso é um estágio muito avançado. Bom, eu vou aqui para o finalzinho, que é a gente falando de Dharana, Dhyana e Samadhi, que são processos puramente mentais, são as técnicas verdadeiras e essenciais do yoga. Quer dizer, tudo que a gente fez até agora é para a gente chegar aqui. Enquanto as 5 anteriores, já estudadas, são subsidiárias. Tudo que a gente fez até aqui, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, é para a gente chegar aqui, ao Samadhi. Para a gente chegar nesse final, que é sentar, se concentrar, entrar em meditação e alcançar o Samadhi. Dharana, concentração. Dhyana, contemplação, meditação e Samadhi, esse estado, né, de Samadhi, que é uma realização, que é a realização. Então, é uma tarefa quase impossível se tentarmos sem uma preparação, como será para um estudante de matemática, cursando uma escola elementar, resolver os problemas de cálculo integral e diferencial. Ele está explicando aqui que muitas pessoas acham difícil chegar em Samadhi. Ele fala, sim, como um estudante de matemática já chegar no primeiro semestre, ele já sabendo e ter que resolver cálculo integral e diferencial. Realmente é muito difícil. Mas não é impossível, porque ele vê a yoga como uma ciência. E como ciência, se você aplicar esses passos, aí já não é uma questão de ser difícil ou não. Você vai alcançar. Então, se essas bases foram corretas e sistematicamente lançadas, ele prossegue passo a passo. Não encontrará dificuldade insuperável na solução desses problemas ao atingir estágios avançados. Da mesma maneira, a prática de Dharana, Dhyana e Samadhi é fácil, após ter sido feita a necessária preparação. Bom, essa parte aqui, ele só está explicando... não, essa parte aqui é tudo que a gente já falou, que Yama e Niyama elimina as perturbações das emoções e desejos, provenientes das emoções e desejos, né? Porque Yama e Niyama fala sobre essa questão ética. Os asanas elimina as perturbações causadas pelo corpo físico. Pranayama remove as perturbações que têm origem no prana, prana maya kosha, ou duplo etérico. Pratyahara, ele desliga as atividades dos órgãos do sentido, assim, para ser disciplinada sorrestamente, que já foi liberada dos estorvos e pressões acima mencionados. Yogi, então, pode praticar Dharana, Dhyana e Samadhi sem qualquer dificuldade. Eu acho, gente, que assim, pelo horário, né, a gente já pode até encerrar aqui, porque passamos já 15 minutos, e assim, vocês podem terminar de ler, porque acho que a gente já está no último capítulo, no último parágrafo aqui, ó. É o último parágrafo mesmo. Está falando que o resultado da aplicação de Samyana é o conjunto daquelas 3, Dharana, Dhyana e Samadhi. É naturalmente o conhecimento da realidade que se procura conhecer. Então, realmente, aqui ele vai terminar, tá vendo? A gente foi para o outro capítulo. Então, ele vai só falar que, né, o desenvolvimento... Aí ele fala aqui, que é uma parte importante, só vou falar isso para terminar, que o desenvolvimento dos poderes especiais ou siddhis, de grande variedade, não é de... Não, peraí, só voltar aqui. Aqui que eu quero chamar a atenção.
E como cada fração do verdadeiro conhecimento é associado com um poder correspondente, Samyana, aplicado num conjunto, leva ao desenvolvimento de um poder específico associado com esse conhecimento. Esses poderes são siddhis, ou realizações, na terminologia iógica, ou denominamos também poderes psíquicos. Mas somente os poderes inferiores desenvolvidos por Samadhi, como clarividência, e outros podem ser mencionados como poderes psíquicos. Os poderes mais elevados, desenvolvidos no yoga superior, são realmente espirituais em sua natureza, e há um mundo de diferença entre eles e os poderes psíquicos que conhecemos. Eu vou pedir para vocês lerem, né, esse finalzinho, para eu não ficar mais aqui agarrar. E é isso, meninas. Então, é um capítulo muito interessante, mas é extenso, apesar de, né, a gente ter tentado falar aqui sobre isso em uma aula só, mas realmente ele é um desafio. Ele está falando dos 8 passos aqui do yoga, né, por Patanjali, até chegar no, quer dizer, os 8 incluem Samadhi. Então, realmente é um desafio falar isso daqui numa hora, né? Eu convido vocês a lerem, né, por si só, o finalzinho, que são só os 2 últimos parágrafos. Então, tá, meninas. Como é que foi para vocês? Excelente. Eu vou só fazer um encerramento e aí eu vou para eu parar a gravação, tá? Convido, então, a fechar os olhos, para a gente assimilar todo esse conhecimento, a energia sutil desse encontro, agradecendo a oportunidade desse estudo, desse encontro. Que possamos deixar penetrar dentro de nós todos os ensinamentos aqui adquiridos. E que toda a humanidade, todos os seres possam também usufruir desses conhecimentos aqui que nós dividimos, compartilhamos. Gratidão, namastê. Está encerrada a nossa reunião. Vou desligar aqui.